Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração, Comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Sérgio, sou um trabalhador aqui da quinta-feira, Sérgio Siqueira, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Ele aborda uma passagem de Atos dos Apóstolos, do Pentecoste, mas nós vamos abordar sobre mediunidade. E é um tema muito interessante para todos nós. Eu confesso que eu aprendi muito nesse estudo. Então, primeiramente, eu gostaria da gente vir para cá um pouquinho, a gente desligar um pouquinho lá de fora, né? A gente agradecer a Deus por esse momento. Mestre Jesus, abençoe a cada um aqui presente, nos dois campos da vida. Nos dê, Pai, a força de caminhar, de aprender mais sobre o amor, sobre a sabedoria, de aprendermos a sermos melhores do que ontem. Abençoa a nossa intenção, a nossa vontade de nos conhecermos mais e nos transformarmos. Pedimos o auxílio nesta noite, a espiritualidade amiga, que possa nos intuir e intuir cada um aqui presente, na compreensão da Tua Palavra, que assim seja. Meus irmãos, o tema de hoje, Perante a Multidão, é desse livro, chama Vinha de Luz, de Emmanuel. Emmanuel tem uma série de livros que ele estuda o Novo Testamento. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. São livros que Emmanuel estuda trechos do Novo Testamento. E nesse capítulo de hoje, ele vai estudar um trecho que está no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né, o evangelista, e ele narra muitas coisas interessantes. Para quem nunca leu Atos, é maravilhoso. Então, eu vou trazer o trechinho que ele coloca no livro, Atos 2, capítulo 13. O capítulo chama Perante a Multidão. Aspas, e outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Mosto é uma substância oriunda assim, das frutas, na fermentação alcoólica. Eles estavam dizendo assim, nossa, eles estão embriagados, estão loucos. Aí nós vamos entender agora. Para a gente entender, a gente tem que saber o que foi o Pentecoste. Quem conhece, já sabe o que aconteceu no Pentecoste? Levanta a mão. Beleza, hoje nós vamos aprender. Pentecoste era uma festa agrícola era uma festa judaica. Primeiro era uma festa agrícola, onde vinham os primeiros frutos. Depois, eles comemoravam o dia da Torá, o dia que Moisés recebeu no Monte Sinai, pela sua mediunidade, os 10 mandamentos. Eles celebravam. Ele está há 7 semanas da Páscoa judaica, né, que é essa data da Torá. E, bom, vamos começar o que Emmanuel fala sobre isso. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. O que aconteceu no Pentecoste? No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eu trouxe aqui o Atos para a gente ir desenvolvendo o nosso raciocínio e entendendo, para a gente compreender, através do Novo Testamento, a gente compreender o que Emmanuel está falando. Lá no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, ele fala o seguinte, olha só, eu pensei trechos só. Aos quais também, depois de ter padecido depois de Jesus ter padecido na cruz, se apresentou vivo com muitas provas, tornando-se visível a eles durante 40 dias e dizendo coisas relativas ao reino de Deus. Quer dizer que Jesus padeceu na cruz, 3 dias depois Madalena o viu, não foi isso? E durante 40 dias ele apareceu para os discípulos. Os 10, depois dos 10 mais Tomé, os 2 na estrada de Emaús, ele foi aparecendo para os discípulos. Os discípulos, Tomé, a passagem de Tomé, não, eu não vi, aí depois ele apareceu os 10 com Tomé. Tomé teve que ir lá tocar para ver onde é que o prego furou, para ter certeza, tem até negócio, São Tomé, né, precisa ver para crer. Então, durante 40 dias ele apareceu para os discípulos. Agora, o Pentecoste é 50 dias depois. Então, durante esses 40 dias, ele foi se apresentando aos discípulos. Os discípulos estavam inseguros, estavam fragilizados. O mestre deles tinha sido crucificado. E aí, no capítulo 1 ainda,
de Atos dos Apóstolos, tem a ascensão de Jesus, o momento que Jesus ascende. Olha só. Disse para eles, não cabe a vós conhecer os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu com sua própria autoridade. Mas, aí Jesus falando para os discípulos. Gente, vamos situar, Jesus já tinha sido crucificado. Ele estava ali em espírito, aparecendo para os discípulos. Falou assim para os discípulos, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao dizer essas coisas, enquanto eles olhavam, foi elevado em uma nuvem e o encobriu aos olhos dele. Vocês imaginam? Jesus falou com eles e de repente começou a subir em uma nuvem. Isso está na Bíblia, isso está no Novo Testamento. Muito bem. Aí veio a festa, que foi o Pentecoste, que é o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Vocês imaginam, tinha gente de toda a Ásia Menor, que era uma festa judaica. Era uma celebração. Então tinha lá gente, está no Atos, tá no Atos, olha aqui. Gente, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panflígia, Egito, Líbia, perto de Cirene, romanos. Todos esses povos, cada um com o seu dialeto, com sua língua, estavam lá no cenáculo, em torno. Eu vi uma palestra do Simão Pedro falando que era em torno. Eu não tenho essa informação, assim, eu não sei te falar a fonte, mas o Simão Pedro falou que era em torno de 150 pessoas nessa festa. E os discípulos, os 12 discípulos de Jesus, fragilizados. De repente, o que acontece? Vocês imaginam, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui em quantas pessoas? 10, 20, 30, 40, umas 60, 70 pessoas. Tinha o dobro de gente daqui. Só que vocês três aqui eram de um país, vocês eram de outros. E de repente, os galileus, os discípulos estavam ali. O que acontece nesse momento? De repente, surgiu um som do céu, semelhante ao que traz ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Um barulho. E se tornaram visíveis línguas como de fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles sentou uma delas. Luzes, mediunidade de efeito físico, barulho, luz. E cada uma dessas luzes desceu sobre a cabeça de cada um dos discípulos de Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia declarar. Estavam residindo em Jerusalém judeus, varões piedosos de todas as nações e tal. Ao surgir esta voz, reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em seu próprio dialeto. Vocês imaginam? Eles olhando aquele Galileu mal falava ali o hebraico ali, falando o dialeto de uma pessoa que ele nunca tinha ido naquele lugar, não tinha estudado nada. E aí que eles falam, vede, não são todos galileus esses que estão falando? Como que eles estão falando no nosso dialeto materno? Todos estavam extasiados e confusos, diziam uns aos outros. Outros, porém, agora vem o tema aqui, você lembra? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, tipo, estão bêbados e tal. Outros, porém, ridicularizando, diziam, estão cheios de mosto. Quer dizer, zombando. Nós vamos depois entender o que isso tem a ver com a gente, com a nossa mediunidade, com a nossa busca da verdade, com a nossa busca de autoconhecimento. Não importa o olhar de fora, o que importa é o nosso movimento interno, o direcionamento da nossa ação mental, da nossa vontade. Aí, Pedro se adiantou. Pedro, o apóstolo, Simão Pedro. Pedro, pondo-se de pé com os 11 discípulos, levantou sua voz e lhes declarou: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras, pois esses homens não estão embriagados, como vós supondes, já que é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito através do profeta Joel. Aí ele trouxe o profeta Joel para aquelas pessoas e falou o seguinte: e será nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciões sonharão sonhos. Segundo Emmanuel,
no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo intitulado Mediunidade, foi aberto no nosso orbe a era da mediunidade. Sérgio, tudo bem, mas o que mediunidade tem a ver comigo? Eu não sou médium. Aí a gente precisa voltar um pouquinho. Todos nós somos médiuns, na acepção da palavra. Todos nós. Eu trouxe aqui 2 livros, Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, que vai nos ajudar a nos criar uma vontade de estudar, porque nós não vamos aprender sobre mediunidade em 10, 15 minutos. A vontade de estudar para a gente poder ter um olhar mais apurado sobre isso e poder inferir na nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos sendo manejados nas nossas relações, nas nossas atitudes, nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nos nossos vícios, sendo que o conhecimento que liberta, que traz sabedoria, a instrução que você busca o conhecimento, pode nos auxiliar nesse processo. A gente trazer a responsabilidade da nossa existência, da nossa evolução, para nós mesmos e não depositar na mão dos outros. Continuando no caminho, no livro, né, que é o tema da palestra, Perante a Multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo, agora é Emmanuel falando, não estou mais no Atos, está Emmanuel falando. Aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo. Desce sobre toda a humanidade, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Bom, quer dizer então que é derramado sobre nós essa influência, né? Porque os apóstolos, eles pelo fato deles estarem firmes com Jesus, determinados, criaram, como diz André Luiz, uma tensão favorável. Quando a pessoa ela modula a sua onda mental, ela decide, eu vou seguir Jesus. Não é seguir Jesus, botar o nominho no carro, andar com Bíblia debaixo do braço, pôr jalequinho, não é isso não, gente. Não é isso não. Seguir Jesus, a gente tentar compreender as leis que ele foi portador, a informação que ele foi portador. Isso é seguir Jesus. Porque entender a gente já entendeu, a gente já leu tudo, a gente já entendeu aqui, mas a gente não compreendeu. Se a gente não compreender, nós não vamos conseguir o quê? Caminhar na evolução. Nós vamos ficar estagnados nessa roda de sofrimento, de expiação, de reparação, de arrependimento, expiação, reparação. Repara como é um ciclo. Vamos sair um pouquinho disso. Vamos trazer o conhecimento, precisa do estudo, precisa de uma dedicação. Emmanuel fala que não há evolução, ele fala que é uma rota inevitável. Rota inevitável, palavras de Emmanuel. Para a evolução do espírito, 2 asas. A asa do amor, o amor é o serviço, é o servir ao semelhante. Através do amor, nós nos valorizamos para a vida. Palavras de Emmanuel. A outra asa, a sabedoria. A sabedoria só se consegue através da gente adquirir conhecimento, trazer informação para nós. Quando Emmanuel fala que quando a gente abre um livro, por exemplo, eu estou abrindo um livro aqui de Emmanuel, um livro de Kardec, um livro, o Atos dos Apóstolos, eu estou sintonizando com Jesus, com Lucas, com Kardec, com Emmanuel. É um imã poderoso. Mesma coisa, quando eu vejo uma coisa, eu leio uma coisa de baixa frequência, eu vou sintonizar. Ou eu tenho um pensamento, eu dou vazão ao meu instinto, aos meus vícios, eu estou baixando a minha frequência, eu estou sintonizando com aquilo, aí vem os chakras desregulados, a dor, a depressão, a tristeza, a morte. Sendo que a vida é o amor, a vida é o movimento, a vida é a evolução, a vida... Muito bem. Agora, eu vou trazer... Nesse livro, Nos Mecanismos da Mediunidade, André Luiz estuda sobre a mediunidade. É um estudo. Só que eu não vou... Todos os capítulos, com a psicografia do Chico, né, são André Luiz falando, né? Só que eu vou trazer o prefácio. E o prefácio é de Emmanuel. Olha o que ele fala.
sobre o prefácio de Emmanuel nesse livro chama Mediunidade. Olha o que ele fala. Ele fala que na antiguidade a gente já tinha, por exemplo, Moisés mesmo foi um médium que, né, psicografou lá os 10 mandamentos. Sócrates, até hoje, o amigo invisível que acompanhava ele. Ele vem falando de Nero, Calígula, os obsessores e tal. Aí ele fala aqui. Todavia, a mediunidade atinge culminâncias justamente no cristianismo nasciturno, quando nasceu o cristianismo. Toda a passagem de Jesus, do Mestre inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. Quer dizer que Jesus era o nosso mestre, é o nosso mestre, ele é um medianeiro da sabedoria com letra maiúscula divina. Agora ele fala, e continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se mantiveram leais converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecoste. Só que, olha só, para aquela língua de fogo descer sobre aquele apóstolo, para cada um de nós ter aquela intuição que a gente vai tomar o caminho certo na nossa vida, ou seja, para a gente se conectar com a esfera mais alta, olha o que ele fala aqui antes. Aqueles que se mantiveram leais. O que é ser leal? O que é ser leal a Deus? É ter uma religião? Acho que não. É falar, eu acredito em Deus? Acho que não. É você ter manifestações exteriores? Acho que não. Acho que ser leal a Deus é fazer todo o esforço que a gente pode da gente modificar a gente por dentro. A gente trabalhar o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa direção que a gente está dando para a nossa vida, o rastro que a gente deixa onde a gente passa. Eu vou num trabalho, eu vou no estudo, eu vou na casa de uma pessoa, de um parente, dentro da minha família, dentro do meu círculo, eu saio. Como é que as pessoas ficam? Que rastro que eu deixo? Se hoje eu estou deixando um rastro melhor que ontem, eu estou caminhando. Se não, não. Práticas de Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino de Deus. Isso não adianta mais, gente. Hoje a gente já tem conhecimento suficiente para saber que nós somos herdeiros de nós mesmos. As existências são solidárias. Estamos vivendo hoje exatamente a colheita do ontem. Queremos mudar o amanhã? Boa noite. As crianças precisam ficar com os pais, por gentileza. Que é perigoso, tá bom? Obrigado, Amã. Então tá, os apóstolos que se mantiveram leais converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecoste, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, as línguas de fogo, por meio deles, produziam fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas. Está explicando o que aconteceu ali. A gente tem que desmistificar as coisas e entender o que acontece. Quem quiser estudar mais sobre isso, capítulo 14 de A Gênese, os fluidos e o livro dos médiuns de Kardec. A gente vai compreender os milagres, como é que foi, o que aconteceu nos milagres, que nada mais são que fenômenos naturais da natureza. É claro que o Cristo era portador do magnetismo crístico. Produziam fenômenos físicos de grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia. Xenoglossia é o termo usado para que eles começaram a falar em outras línguas. Isso acontece. Em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas. Era o Evangelho do Cristo, de Deus, que estava sendo ditado em várias línguas. Simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Aí se a gente continuar a ler o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que desse momento em diante, os discípulos de Jesus, os 12 lá, ficaram fortinhos, ficaram entusiasmados. Ficaram mais conectados. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição de mão. Quer ver pelo olhar? Vamos trazer de novo? Eu anotei aqui, ó.
Atos 3, 4 a 6. Atos 3, depois do Pentecoste, o magnetismo curador, eles começaram a curar. Atos 3, a cura de um coxo. Aí Jesus está só ali intuindo. Já é os galileus lá. Os homens simples como nós. Conectados com Jesus, leais a Deus. Caminhando firme o seu direcionamento da sua vida, do seu sentimento, do seu pensamento para o bem. Olha o que aconteceu. Ele tinha uma fonte lá chamada Formosa, tipo uma porta do templo chamada Formosa, era uma porta. E tinha um aleijado lá, uma pessoa, um deficiente físico, né? Lá pedindo esmola. Desde nascença ele não andava. Ao ver que Pedro e João, os dois apóstolos, né, estavam prestes a entrar no templo, pediu que dessem esmola. Ele pediu esmola para Pedro e João. Fitando, Pedro olhou para ele. Fitando, juntamente com João, disse Pedro, olha o que Pedro disse a ele. Olha para nós. Eu estou lendo o Atos dos Apóstolos, tá, gente? Olha para nós. Magnetismo curador pelo olhar. Olha para nós. Ele os observava, esperando receber algo deles. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E segurando pela mão direita, levantou imediatamente aos seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando, pôs-se de pé e andava, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Magnetismo curador pelo olhar. Ah, mas era Pedro. Não, gente. Nós temos vários exemplos. Precisamos estar mais leal a Deus. Porque a gente vai começar curando a gente mesmo. Vamos continuar. Tira o óculos, põe o óculos. Bom, continuando aqui. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. A gente sofre isso dentro da família. O materialista, a pessoa que não está buscando, ele não quer ouvir sobre Deus, sobre autoconhecimento, sobre transformação moral, sobre doutrina espírita, sobre evangelho, sobre Atos dos Apóstolos, sobre Mateus. Ele quer viver as coisas do mundo. Às vezes dentro da família nossa. Tudo bem. Tudo bem. Cada um tem seu tempo. A evolução do espírito é um contínuo. Cada um tem seu tempo. Se nós estamos sentados aqui, porque a gente já tem uma percepção mais dilatada sobre a verdade. A gente já está com sede de mais verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem. A fraternidade que dá sem exigências descabidas. E a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Esse tempo atrás me perguntaram assim, mas você trabalha lá, você vai toda semana há 20 anos, você não ganha nada? Ah, você vai dar palestra nos lugares, você sai de sua casa, você mora longe, você não ganha nada. Eu falei, nossa, eu ganho tanta coisa. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispõe efetivamente a servir o Senhor da vida. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. A gente não pode se deixar afetar por isso. Criticar-te-ão as atitudes, chamar-te-ão de covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. Envilecimento é humilhação. Tipo assim, a pessoa abnegada é uma pessoa que se humilha. A tua renúncia significará incapacidade.
a tua fé será interpretada à conta de loucuras. Aí Emmanuel fala, não hesites, porém, no espírito de serviço. A gente não hesitar. A gente quer melhorar. A gente quer sarar das doenças, a gente quer melhorar, ter mais ânimo na vida, a gente quer ter mais entusiasmo pela vida, a gente quer ser uma pessoa mais leve, mais indulgente, mais caridosa, a gente quer dar conta de perdoar as pessoas. Mas o que nós estamos fazendo, que movimento eu estou fazendo em mim para eu conseguir dar esse passo? A doutrina espírita, ela traz o quê? A responsabilidade para cada um. Foi-se o tempo que a gente é um expectante de graça. Não, eu vou comprar ali, vai vir a bênção. Eu vou ali pagar uma promessa e vai vir a bênção. Eu vou ali fazer um sacramento, um negócio e vai vir a bênção. Tudo bem, pode até vir, se vier acompanhada de uma mudança íntima da pessoa. De um olhar atento, de autoconhecimento e transformação moral. Aí sim, a gente vai estar sintonizando, criando uma condição favorável para a espiritualidade superior. Esses mensageiros de Jesus, essas línguas de fogo, descerem sobre cada um de nós e nos intuir no caminho certo. O caminho do nosso propósito, o caminho da nossa evolução, o caminho que a gente programou, o propósito que a gente tem na nossa vida. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces, como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Olha aqui, o último parágrafo desse capítulo dele, ele fala, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Gente, é informação demais. Olha o que Emmanuel está falando aqui. Aperfeiçoa as tuas qualidades de recepção. Onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Melhorar as minhas qualidades de percepção. Onde é que a gente pode, então, trazer? Vamos pegar outro livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade. Outro prefácio de Emmanuel. Melhorar as qualidades de percepção. Prefácio de Emmanuel. Olha aqui. Somos todos instrumentos. Emmanuel, tá? Prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha o nome do prefácio. Raios, ondas, médiums, mentes. Já começa bem o nome, né? Olha o que ele fala. Somos todos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Os apóstolos lá, no Pentecoste, eles estavam fragilizados, porém eles estavam firmes com Jesus. Jesus apareceu para eles 40 dias, fortaleceu a fé deles. Eles estavam ali reunidos. Naquele momento, eles modularam a sua capacidade de recepção. Essas línguas de fogo nada mais, nada menos que os mensageiros do Cristo, o próprio Cristo, foi lá e intuiu eles a falar no dialeto de cada uma das pessoas. Será que se eu melhorar a minha capacidade de recepção, eu vou conseguir dar conta no momento que eu tiver uma questão de família, um rancor, na hora que o sangue subir na cabeça, será que se eu estiver sintonizado eu vou conseguir silenciar? Vai. Será que eu vou conseguir perceber a dor do outro e, pelo olhar, pela uma mão, pela uma conversa, às vezes tirar uma pessoa da porta de um precipício? A pessoa desanimada com a vida? Será que eu vou conseguir refletir a luz de Deus através da minha melhora, da minha qualidade de recepção, como diz Emmanuel? Eu vou conseguir ser assertivo no meu dia a dia, ser luz por onde eu andar, levar esperança aos corações? Ou eu vou continuar ainda
Arrependimento, expiação, reparação. E vai, e dá-lhe reencarnação, e sofrimento, e lamentação, e reparação, expiação, arrependimento. E vai, e vai. Nós já estamos assim há séculos, há milênios. Chega, gente. Chega. Dá um reset nisso. Mudar. E ele continua. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos. Olha só, não adianta eu estar de jalequinha aqui, dou palestra, trabalho em sala mediúnica, nossa, mas a espiritualidade está vendo os raios que eu estou emitindo. Cada criatura, de acordo com o sentimento dela, a intenção dela para com o outro, para com ela mesma, para com o próximo, emite raios específicos. Agora vem a paulada. E vive na onda espiritual com que se identifica. Agora, você imagina uma pessoa que está só no vício. Pode ser o vício de falar mal dos outros, da fofoca. Pode ser um vício de que foi. Eu também tenho os vícios, todo mundo tem. Mas se eu tenho consciência que eu vou viver aonde a minha onda, o meu raio mental, meu raio específico, como diz Emmanuel, tá como se fosse a minha morada. Não tem como eu ter equilíbrio na minha vida, ter saúde na minha vida, ter prosperidade na minha vida, ter alegria de viver na minha vida, se a minha onda mental, o raio específico que está vindo do meu sentimento, da minha mente, da minha vibração, está trafegando numa frequência baixa. Não tem como. Não dá. Não vai ficar doente. Aí vem no centro, toma passa, aí melhora, sai, aí modula de novo, cai e volta. É assim. Aí Emmanuel continua. Ó a receita agora, ó o remédio. Sem noção de responsabilidade. Noção de responsabilidade. Sem devoção à prática do bem. Devoção à prática do bem. Sem amor ao estudo. Só adquire sabedoria através da instrução, da educação, do conhecimento. E sem esforço perseverante, direcionamento da minha ação mental, a minha decisão, a minha vontade. Vou repetir. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, ou seja, na nossa transformação moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. É impraticável a gente ter a paz que a gente quer, o equilíbrio que a gente quer. Não vamos ter. Não vai ter. É temporário. A gente atende pessoas aqui, pessoas lindas, homens, mulheres. Você vê a pessoa bem vestida, carrão, família. A pessoa tem tudo e ela está na beira do precipício. Na beira. Muitos nem voltam. Outros voltam, graças a Deus, outros melhoram. Amor ao estudo, devoção à prática do bem, noção de responsabilidade, esforço perseverante na transformação moral. Sem isso aqui não tem jeito. E Emmanuel coloca, cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. A gente vai morar lá. Nossa, eu tenho pesadelo demais, eu não descanso à noite. Nossa, minha noite é tribulada. Muda o raio específico. Trabalha o sentimento. Traz o evangelho para dentro do coração. Um semeador saía semear. A sementinha caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram, escuta a palavra, lê o evangelho, não está nem aí. Beleza. Vai ter o tempo, expiação, arrependimento, reparação. Aí outra semente foi e caiu no terreno pedregoso. Nasceu um pouquinho. Nasceu. Só que aí veio o sol e queimou a raiz, ela morreu. Vem no centro, vai no culto religioso, lê um livro, espírito, nossa, dá aquela entusiasmada, a plantinha nascendo, né? A palavra, né, que veio, a terra, o coração da gente, aí nasceu, mas logo o sol vem. Outra caiu na terra até boazinha, só que veio o mato, né, erva daninha, os espinhos, e cobriram. A pessoa vem, começa a trabalhar, começa a frequentar, começa a estudar, começa a fazer uma oração em casa, começa a perdoar as encrencas da família, começa a resolver as coisas e tal, mas de repente as coisas do mundo vêm, os espinhos, logo larga.
Outra cai em terra boa e multiplica por 100, por 1000. Olha a nossa vida melhorando, a gente tendo mais saúde, mais força, mais vitalidade. A lei de Deus está na consciência do homem. E quando na pergunta 619 do Livro dos Espíritos perguntaram se foi dado ao homem conhecer a lei de Deus, ele sim, o homem até conhece, mas não compreende. A gente precisa compreender essas leis. Eu acho que é isso, né, gente? Então, o Pentecoste, as luzes do Pentecoste estão até hoje aqui. Que foi aberta a era da mediunidade. Todos nós somos médios. Nós temos uma glândula pineal aqui. Já tem estudos científicos disso, quem quiser buscar na internet. Essa glândula pineal é uma glândula da vida mental. É como se fosse uma antena psíquica. E ela nos liga aonde o nosso pensamento, o nosso sentimento está direcionando a nossa onda mental, o nosso raio específico, a nossa vibração. Isso se expande. Porque aí, à medida que eu vou, através desse sentimento ainda, né, não tão bom, atitudes não tão boas, eu vou tisnando essa contextura perispiritual minha. Isso vai criando como fulcros desarmônicos, que isso carrega comigo, né? Aí eu volto para o mundo espiritual com todas essas feridas no meu campo perispiritual. Cada atitude, cada desprezo, não vou nem falar nos crimes, né? O crime é pior ainda, mas cada vez que eu saio das leis, e aí eu volto. E Ramatiz fala que a carne é um mata-borrão, tem que drenar isso. Aí a gente vê esses nascimentos dolorosos, em locais dolorosos, enfermidades congênitas, enfim, a gente sabe. Vamos ter mais saúde, vamos alinhar com Jesus, vamos buscar esses ensinamentos, vamos desenvolver essa asa do amor através do próximo, do serviço ao próximo, e vamos desenvolver a asa da sabedoria através trazer conhecimento, porque com esse conhecimento a gente vai poder nos libertar desses grilhões que estão prendendo a gente nessa rede de sofrimento que a gente está. Que Deus abençoe cada um de vocês, a intenção de cada um de vocês. Aproveitem essa casa. Essa casa é um manancial de luz. Aqui nós temos a livraria, nós temos grupos, nós temos tratamentos energéticos, temos tratamentos espirituais, temos pessoas que vêm aqui, que já começaram a tatear. A gente não compreendeu essa lei de Deus ainda não. Mas começamos a sentir um pouquinho, falar, opa, eu preciso ter um movimento meu. Aproveitem. Muito obrigado. Que assim seja, né? Agora nós vamos passar para a segunda parte do tratamento. Esse livro é maravilhoso, viu, gente? Nos domínios da mediunidade, viu? Vocês podem ler, não é um livro tão denso para estudar. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse momento sublime e sagrado, gostaríamos de pedir a Ti, Mãe Maria, que derrame sobre nós, que interceda por nós com Jesus, derramando sobre o nosso planeta, sobre cada nação, sobre cada criatura, encarnada, desencarnada, o Teu amor, a Tua paciência, a Tua paz. Ajuda-nos, Mãe Maria, a tolerar mais os nossos irmãos, as diferenças. Ajuda-nos a sermos mais mansos, mais pacíficos, a sermos mais conectados com Jesus. Ajuda-nos, principalmente, a aprender a perdoar.
Nesse momento, luzes vão caindo do céu, derramadas sobre Jesus, por Jesus sobre nós. Essas luzes vão nos trazendo equilíbrio, nos trazendo força, nos trazendo vitalidade. E essa luz vai indo até os nossos lares, envolvendo todos que lá ficaram, nossos familiares. Que o manto azul de Maria possa ser derramado sobre o lar de cada um aqui presente. Protegendo, amparando e guiando. Não só hoje, mas por todo sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos com Deus, meus irmãos. Muito obrigado, viu?